Se você tá acompanhando as notícias de Duna 3, então você já sabe que foi confirmado ter uma skip de 20 anos entre os filmes, e o Timothée fará um Paul Atreides um pouco mais velho. E isso é muito importante, porque mostra que o material original vai ser adaptado corretamente, porém ainda tem alguns problemas, estou curioso pra saber como é que eu vou conseguir adaptar. E não preciso nem falar, né, que daqui pra frente vai ter spoilers de Messias de Duna. E o primeiro problema é que o Paul, nesse segundo livro, ele tá muito mais introspectivo e triste, perturbado por causa da sua visão do futuro, porque além do tempo que ele viu da Guerra Santa acontecendo em seu nome, entrou em curso e ele não conseguiu parar isso. Então, você vê durante ele o livro todo se lamentando e tendo debates filosóficos consigo mesmo, tentando escapar desse futuro que ele mesmo criou. Então, Paul nesse livro e no filme provavelmente não vai ser aquele grande herói que a gente viu no primeiro livro e no filme, pelo menos na visão dos Fremen, ele é esse grande herói. E eu acredito que esse filme vai dar um foco bem grande nesse aspecto de Paul, o gigante que ele acordou, que foi a religião e as mortes que aconteceram em seu nome. Imagino até que muito disso que vai transformar esse filme um pouco mais em ele ser algo mais cinemático, deixando ele um pouco próximo do primeiro filme. Porque no livro nós não temos grandes cenas ou grandes momentos que podem transformar esse filme num épico, igual tem no primeiro livro. Mas o filme pode começar com flashback da Guerra Santa, mostrando os Fremen chegando num planeta e dizimando simplesmente a população inteira, e depois mostrando como o Paul se sente em relação a isso. Inclusive, tem duas cenas em específico que eu quero muito ver ser adaptadas, que pra mim encaixa perfeitamente no tom de épico que Duna foi adaptado, que é a cena em que os Fremen primeira vez veem a praia e veio um mar. Eles entram na água e enquanto o Fremen tá contando essa história, tem um violino de fundo acompanhando a história no mesmo ritmo. E já conhecendo o Hans Zimmer, que é o grande produtor por trás da trilha sonora desse filme, e sabendo que trabalho bom que ele fez em Oppenheimer com aquele violininho que ficou na cabeça de todo mundo, ele pode fazer um trabalho ainda melhor aqui e criar uma cena extremamente memorável. Além disso, outra cena que veio pronta pro filme é a cena em que Paul, mesmo cego, depois de ser queimado pela explosão de um queima-pedras, demonstra que consegue ver, porque os Fremen são enviados ao deserto para morrer se eles ficarem cegos, e chegam a julgar Paul para se enviar ao deserto, mas ele prova para todo mundo que consegue ver, descrevendo exatamente os movimentos daquele que tá acusando ele, e isso vai ficar bem interessante, bem parecido com aquela cena em que ele cala todo mundo usando a voz. E pra mim o grande problema da adaptação é que ela divergiu no quesito do personagem Shani, que é a grande esposa de Paul, e que tá do lado dele sempre, desde o primeiro livro, e nesse segundo não é diferente. Mas no filme, a gente viu que na segunda parte ela ficou contra Paul nessa jornada messiânica dele. E isso destoou muito do livro, porque no livro de Messias de Duna, Paul e Shani estão juntos. Inclusive ela engravida dele e eles têm gêmeos. Inclusive os atores dos gêmeos já foram até selecionados. Vai ser o filho do Jason Momoa e a Ida Brooke, que até parece um pouco com a Zendaya, e eles realmente parecem filhos do Paul. Mas como o Paul terá filho com a Shani se ela ficou contra ele? Imagino que eles irão voltar atrás nessa decisão. E outra coisa um pouco estranha é que os gêmeos são só bebês no livro. Então eu imagino que os atores que foram escolhidos são para aparecer em visões do Paul. Assim como a Alia Atreides, a irmã de Paul, aparece no final da Duna parte 2. E até coisa que eu quero muito ver como vai ser adaptado é o romance entre Alia Atreides e Duncan Idaho. Com a volta de Duncan Idaho, que é o clone do próprio Duncan Idaho do primeiro filme. E que já foi confirmado que Jason Momoa irá reprisar o papel. Até passado para ver como esse romance vai ser abordado. Porque, como se passou 20 anos desde o primeiro filme, imagino que a Alia terá por volta de 19 ou até mesmo 20 anos ali, nessa faixa etária. E ela vai ter um romance com Duncan Idaho, que tem ali por volta de 46 anos. Apesar de Duncan no livro ter 33 anos, até no livro é um pouco estranho esse tipo de romance entre uma menina de 15 anos, que é a idade ali no livro, e Duncan Idaho de 33. Quero muito ver como isso vai ser adaptado no filme para que não fique dessa forma, porque apesar da Alia ser uma pré-nascida, ou seja, ela tem todos os antepassados vivos dentro dela, consegue ter memória desses antepassados, ela ainda é um ser de 1000 anos vivendo no corpo de uma garota de 19. Literalmente o oposto de Duncan Idaho, que tem suas memórias suprimidas dentro do seu corpo e é um ser de 1 ano tendo romance com uma garota de 1000 anos. E infelizmente, Denis Villeneuve já disse que não vai continuar adaptando os próximos livros de Duna. Então infelizmente não iremos ver a conclusão do Caminho Dourado com o Deus Imperador Leto II. Mas ele disse que deixará aberto para que outro diretor possa
possa adaptar. Até porque ele mesmo disse que queria adaptar o arco de Paul. Ele acha os outros livros um pouco mais esotéricos e não vê como isso poderia ser adaptado para cinema. E eu concordo, teria que ser um trabalho muito bem feito para conseguir adaptar Crianças de Duna e Imperador Deus de Duna. Eu acho que é até impossível, mas eu gostaria muito de ver adaptado, pelo menos em um formato de série. Mas isso não significa que não veremos o Caminho Dourado. Pode ser que Paul veja ele, mas rejeite-o, coisa que não fica tão clara no Messias de Duna, e ele só vai explicar no Filhos de Duna, que Paul viu aquele caminho, mas decidiu não seguir, até porque a Guerra Santa de Paul vira um passeio de criança perto do Caminho Dourado, e o que Leto Seguro tem que fazer para garantir o futuro da humanidade. Imagino eu que a conclusão do filme vai ser bem parecida com a do livro, com Paul cego e livre de suas visões do futuro, se entregando completamente ao deserto, para ser devorado pelo verme de areia. Ter uma conclusão bem diferente do primeiro filme, que termina logo no cliffhanger e que pode decepcionar muita gente, se espera ver uma história de um herói aqui. Agora eu quero que você comente aí como você acha que vai ser adaptado isso em Duna 3. E se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias de Duna 3 e saber mais sobre o universo de Duna.